Do Senhor, benditos do Senhor Jesus. Nós vamos continuar o nosso desafio, um capítulo por dia, e nós estamos agora em Lucas capítulo 2. Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi à Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, pois ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu primogênito, e enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seus rebanhos durante as vigílias daquela noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. E isto servirá a você de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz da terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-a no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. A circuncisão de Jesus. E ao se completar 8 dias, quando o menino foi circuncidado, daram-lhe o nome de Jesus. E este nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passando os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinha ou 2 pombinhos. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Aleluia. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com que ele e a lei ordenava, Simeão tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que eles diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para se manifestarem os pensamentos de muitos do coração. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana de Fanuel, da tribo de Assé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
A volta para Nazaré. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo os costumes da festa. Terminando os dias da festa, ao regressar, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andando um dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre parentes e os conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Porque me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. Voltou com eles para Nazaré e era submisso aos pais. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Eu profetizo que a sua descendência, ela vai crescer, crescendo, se fortalecendo de sabedoria e graça que está sobre a sua descendência, que está sobre você. Eu profetizo que você, que está aqui conosco todos os dias, que está aqui começando hoje, o Senhor está te levantando com graça e sabedoria para que você venha ser um ministro de Deus, uma ministra de Deus Altíssimo. Eu profetizo que você vai também fazer como o cântico de Simeão. Você esperou por anos a sua bênção e ela chegou. E você está lá dizendo: Senhor, como eu estou feliz, porque o Senhor cumpriu a tua palavra. Amém?